O nosso momento de oração, mães que oram pelos seus filhos, está começando e nós hoje vamos compartilhar com vocês uma história muito linda, relatada lá no livro de São Marcos, capítulo 7, de uma mulher grega cirofenícia que foi procurar Jesus para que Jesus pudesse curar a sua filha, expulsar o demônio da sua filha. Então, queridas mães, fiquem atentas neste lindo relato que a palavra de Deus deixou para nós. Hoje nós vamos mergulhar nesta linda passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Nesses poucos versos, encontramos uma das histórias mais fascinantes e corajosa dessa mãe cirofenícia. Quem é essa mulher? Eu vou fazer a leitura para que você possa estar acompanhando aí na sua Bíblia e assim você vai entender um pouco dessa história. São Marcos capítulo 7, no versículo 24 a 30 diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os redores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse então para ela: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe respondeu: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para a sua casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. O texto descreve essa mulher como uma mulher simples, grega de origem, nascida na Fenícia, na Síria. E isso nos diz muito sobre o contexto em que ela vivia. O primeiro termo grego não se refere à sua nacionalidade, mas à sua cultura e religião. Ela era pagã, não judia. E em uma sociedade profundamente dividida pela sua religiosidade grega e os seus costumes, ela não encontrava espaço no círculo religioso de Jesus. A cena acontece em Tiro, uma das cidades litorâneas que não fazia parte da Galileia. E o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava passando por ali e Jesus queria descansar. E ele entrou em uma casa de um de seus amigos e lá Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, porque ele queria descansar. Jesus era um ser que muito notado, aonde ele passava, as pessoas queriam estar com Jesus, porque a maioria das pessoas ia buscar cura, ia buscar libertação, outras ia buscar alimento, porque sempre que Jesus estava pregando para a multidão, Jesus alimentava a multidão. Então as pessoas elas tinham vários motivos para querer estar perto de Jesus. E um dos motivos que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus era pelos grandes milagres que Jesus realizava. E justamente ali naquela cidade, onde Jesus buscava um pouco de privacidade, ele não conseguiu encontrar. Porque aquela mulher cirofenícia já havia ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Onde Jesus passava, ele despertava ou ódio ou amor nas pessoas. E por esse motivo Jesus se tornou uma pessoa muito famosa. Então era muito difícil esconder a presença de Jesus, seja onde ele estivesse. E ele estava ali procurando um pouco de privacidade, mas aquela mulher já havia ouvido falar sobre os milagres que Jesus fazia. E ela não hesitou
ela descobriu onde Jesus se encontrava. E diz a palavra de Deus que ela chegou lá e se jogou nos pés de Jesus. Agora imagine a cena, né? Ela não chegou lá perguntando: olha, Jesus está por aí? Eu queria falar com ele. Até porque ela não era bem vista e nem bem-vinda no círculo religioso de Jesus. Não que Jesus a diferenciava dos outros, mas a cultura dos judeus não iria permitir que essa mulher se aproximasse de Jesus. Então o que ela fez? Ela já chegou se jogando nos pés de Jesus. Sabe aquele momento de desespero? Aquele momento que você pensa assim, ou é agora ou é nunca. E essa mulher não mediu esforços, porque ela buscava libertação para a sua filha. E eu fico pensando, né? O que uma mãe e o que um pai também não é capaz de fazer pelos seus filhos? Quantas mães, quantos pais seriam capazes até de dar a própria vida pelos seus filhos? E não foi diferente com aquela mulher sírio-fenícia. Ao ver a sua filha tomada posse por um demônio, ela não pensou duas vezes e foi se encontrar com Jesus. E diz a palavra de Deus que ela se jogou aos pés de Jesus, num ato de desespero. Ela não se importou quem estava olhando, ela não importou se ela ia ser barrada. A única coisa que ela pensou é: Jesus está ali e eu não vou perder essa oportunidade. Eu sei que se eu chegar lá, ele vai libertar minha filha. Olha a fé dessa mulher. Ela em nenhum momento pensou que Jesus a rejeitaria. Ela não foi com arrogância, ela não foi com prepotência, mas ela foi com humildade. E muita humildade. Ela se lançou aos pés de Jesus. E diz o texto que ao cair sobre os pés de Jesus, ela implora que Jesus libertasse a filha dela do demônio que a possuía. Olha que tristeza, né? E essa atitude dela não revela somente o desespero daquela mulher, mas revela a fé extraordinária que ela colocava em Jesus. Ela não se importou com as convenções sociais ou com o fato de ser uma estrangeira. Nada disso veio na sua mente. Naquele momento, tudo que ela queria era um encontro com Cristo Jesus, aonde ela tinha certeza que ela não voltaria para casa vazia. Ela não se importava do que os judeus pensariam dela, por ela ser considerada impura, indigna dos milagres de Jesus, porque o único foco daquela mãe era a sua filha. E ela passou por cima de todas as formas que vocês imaginarem, de cultura, de religiosidade e da falácia do povo. E é aqui que a história se torna complexa e reveladora. A resposta que Jesus deu àquela mulher, a princípio parecia dura, porque não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas a resposta que ela deu para Jesus foi a coisa mais linda. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que os filhos deixam cair debaixo da mesa. Sabe, mães, quando ela fala assim, Jesus olha para aquela mãe, cheio de amor nos olhos, e disse assim: olha, pode ir para sua casa, porque sua filha já está curada. Algumas traduções dizem que Jesus falou que nunca encontrou tamanha fé em todo lugar que ele passou como a fé daquela mulher. Uma mãe que vai em busca da cura ou da libertação para um filho, primeiro ela precisa ter um encontro com Cristo. Olha que interessante. E essa história nos mostra que Jesus estava ali para descansar, mas Jesus sabia que alguém iria procurá-lo. E ela chegou ali de uma forma inusitada, de uma forma que talvez muitas de nós não teríamos coragem de chegar. Mas em momento nenhum essa mulher parou para ver os obstáculos da vida. Tudo o que ela queria era se aproximar de Jesus e lançar aos pés de Jesus. Se nós formos a Jesus, nos lançarmos aos pés de Jesus com toda a fé que aquela mulher depositou em Cristo Jesus, as nossas preces vão ser atendidas.
Jesus nunca vai deixar de atender um filho seu. Aquela expressão cachorrinho foi uma expressão carinhosa que Jesus demonstrou àquela mulher. Porque apesar das divisões religiosas, das contendas religiosas, morais, Jesus não estava ali para dividir ninguém. Pelo contrário, Jesus estava buscando pessoas que tinham fé, que acreditavam no poder de Deus, que pudesse curar e libertar do pecado. Eu fico pensando que não tem coisa mais linda neste mundo que você receber um presente de Jesus, libertando os nossos filhos, curando os nossos filhos, amando os nossos filhos e guiando os nossos filhos. Jesus tem sede de fazer isso por nós. O prazer de Jesus é salvar. O prazer de Jesus é libertar, mamãe. Mas nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos nos lançar nos pés de Jesus. Jesus quer transformar a minha vida, Jesus quer transformar a sua vida. E só assim, mamãe, Jesus vai transformar a vida dos nossos filhos. Hoje Jesus está bem pertinho de mim e de você. Hoje Jesus não está procurando um lugar para descansar. Jesus não está procurando um lugar que tenha privacidade. Jesus quer ser incomodado por nossas preces, com as nossas lágrimas, com as nossas súplicas, com os nossos rogos. Mamãe, Jesus está de braços abertos te esperando. Você já correu para Jesus hoje? Você já foi até a presença de Jesus hoje? Você já se lançou nos pés de Jesus hoje? Quando você se dispõe a entregar-se a Jesus, quando você se dispõe a se jogar nos pés de Jesus, Jesus se compadece, Jesus te toma pela mão, Jesus te levanta e Jesus diz: vai, teu filho está curado. E sabe o que é interessante? É que aquela mulher não insistiu assim: Senhor, o Senhor precisa ir até lá em casa. A minha filha está deitada, acamada, endemoniada. O Senhor precisa tocar ela para ela ser liberta. Vocês repararam que ela não falou nada disso? Ela só pediu um pouquinho da migalha. Quando ela disse assim, sabe, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela se colocou lá embaixo, ela se colocou humildemente lá embaixo e disse assim: Senhor, não tem um restinho, não tem uma migalhinha para mim, Senhor? Uma migalhinha que o Senhor me der vai fazer a diferença na minha vida. Jesus não está te dando migalhas, Jesus está te dando o pão inteiro, o pão vivo que desceu do céu. Ele quer fartar você da presença dele, do Espírito Santo. Jesus quer te fartar, quer te alimentar, quer alimentar sua família da presença do Espírito de Deus. Jesus está te oferecendo um banquete, o pão vivo que desceu do céu. Você já foi buscar esse pão hoje? Você já foi ter um encontro com Jesus hoje? Você já consagrou a sua vida a Jesus neste dia? Creia na promessa que o Senhor fez. Creia na palavra de Jesus. Ela tem poder para mudar a vida de qualquer ser humano. Ela tem poder de fazer os nossos filhos retroceder dos caminhos errados que eles estão entrando. Ele tem poder de transformar os nossos filhos da noite para o dia. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos buscar intensamente. Aquela mulher, tudo que ela queria era uma migalha do amor de Jesus. E Jesus deu para aquela mulher o pão inteiro da salvação e do milagre. Deixa Jesus entrar na sua casa, mamãe. Busque Jesus Cristo de manhã, à noite, todo momento que você puder. Ande com Jesus, viva com Jesus, aprenda a dormir com Jesus, aprenda a acordar com Jesus, aprenda a se alimentar com Jesus, a andar pelas ruas com Jesus. Eu tenho certeza
certeza que a nossa vida vai ser diferente quando Jesus for o centro da nossa vida. Nunca coloque nada em primeiro lugar do que o pão vivo que é Jesus Cristo. Primeiro alimente o seu espírito da palavra de Deus. Depois você vai buscar as outras coisas. Quando o seu filho olhar para você e perceber que você é uma mulher diferente, que você é uma mulher cristã, que você tem uma conduta diferente, que você é especial, que Jesus transformou a sua vida, ele vai querer ser transformado também. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus liberta e nós vamos ter êxito. Logo, logo eu vou ouvir comentários aí contando dos milagres que Jesus está operando. Jesus está aqui nesse momento querendo fazer milagres também na nossa vida. E sabe o que é mais interessante? Que você não vai precisar enfrentar uma multidão para encontrar Jesus. Você não vai precisar se humilhar no meio da multidão para encontrar Jesus. Sabe por quê, mãezinha? Porque Jesus está aqui, pertinho de mim e pertinho de você. Tudo que nós precisamos é nos lançar nos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, querido ouvinte. E que você abençoe outras pessoas com essa mensagem, compartilhando essa mensagem, colocando nos comentários. Se você tiver alguém que você gostaria também que nós orássemos, alguém que esteja enfermo, alguém que esteja passando por alguma situação de desemprego. Se você tem o desejo que nós oremos por alguém, coloque o nome dessa pessoa nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem está te fazendo bem, compartilhe para alguém que você ame também, porque com certeza o Espírito Santo também vai falar o coração dessa pessoa. Que todos nós tenhamos um excelente dia na presença de Jesus. Fique com Deus e Deus abençoe ricamente a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, soberano Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pela tua compaixão, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos pelo pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, o teu Filho, que veio aqui neste mundo de trevas, de dor, que tomou o meu lugar ali naquela cruz, Senhor, para que eu pudesse ser uma nova criatura. Papai, hoje nós queremos nos jogar aos teus pés. Nós queremos nos lançar aos teus pés como aquela mulher Cirofenícia fez, Senhor. Queremos buscar libertação para os nossos filhos. Queremos buscar cura para os nossos filhos. Queremos buscar salvação para os nossos filhos, Senhor. Mas nós também queremos cura, Senhor. Nós também queremos libertação. Nós queremos alegria. Nós queremos prazer na tua presença. Nós queremos a alegria da salvação no nosso coração todas as manhãs. Paizinho querido, cada nome, Senhor, que foi citado nestas mensagens, que o Senhor abençoe, que o teu Espírito vai lá, que o teu Espírito Santo vai lá no coraçãozinho deles, Pai, e faça eles voltar os olhares para ti, Senhor. Traga os nossos filhos de volta para os teus braços, Senhor. Conduz os nossos filhos com segurança nesse mundo, Pai. Se alguém estiver precisando de um emprego, Senhor, que o Senhor abra as portas para que esses filhos consigam um emprego, Senhor. Talvez algum desses filhos esteja enfermo, que o Senhor leva o bálsamo da cura que é Jesus Cristo. Talvez se tiver alguma mãezinha desanimada, que o Senhor leve o ânimo, papai. Se tiver alguma mãezinha triste, que o Senhor enxugue as suas lágrimas e leve o sorriso até esse coração, paizinho. Ó, meu Deus, nós estamos aqui nessa corrente de oração porque nós queremos alcançar o mundo através da tua palavra. Nós queremos que as outras mães, que as outras famílias, que os outros pais também recebam, Senhor, a mesma bênção, a mesma unção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, papai. E nós queremos compartilhar com o mundo os teus milagres, Senhor. Abençoe ricamente quem estiver ouvindo essa mensagem nessa manhã. Toque-lhe os seus corações com a tua presença, Senhor.
Dá-lhes a alegria da salvação, papai. E que durante este dia, Senhor, as nossas orações feitas agora possam ecoar a teus ouvidos, Senhor, durante todo este dia. E possamos receber as tuas bênçãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Se você também gostou dessa mensagem, deixa nos comentários que você gostou, que essa mensagem está te fazendo bem. Envia para um amigo que também esteja precisando ouvir essa mensagem. Fiquem todos na paz e tenha um excelente dia na presença de Jesus. Amém.